Glória a Jesus. Pegue a sua Bíblia agora. A última vez que eu preguei aqui foi na época que a igreja estava em isolamento. Estava sem os cultos presenciais. Aí logo quando voltou os cultos presenciais, eu quebrei a perna, quebrei a tíbia, fiquei afastado por um tempo. Mas hoje o Senhor me dá a oportunidade de estar aqui com vocês. Estava com saudade de olhar para vocês, de ver o rosto de vocês daqui de cima. Isaías 43. Todos acharam? Nós vamos ler do 1 ao 7, por enquanto. Eu leio na NVI. Diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. E as chamas não deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, e Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista. Porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei dos seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte, entregue-os, e ao Sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos e dos confins da terra as minhas filhas. Todos os que é chamado pelo meu nome, a quem criei, para a minha glória, que formei e fiz. Amém? Pode sentar. Diante de tantas notícias ruins que têm chegado a nós, todos os dias pelos noticiários, pela internet, ou de notícias que chegam até você, referente também a essa pandemia, que nessa semana recebi a notícia de três pessoas amigas que vieram a falecer. Notícias ruins, diante de tantas notícias ruins que chegam a nossas vidas em tempos difíceis, ler Isaías 43, ouvir do próprio Deus essas palavras, é como uma declaração de amor. Uma declaração de amor de quem verdadeiramente te ama. Ler Isaías 43 já seria uma pregação. Quando você pega a Bíblia e você lê todo esse capítulo, você encontra refúgio, você encontra palavra de consolo, você encontra palavra de ânimo, você encontra proteção, você encontra uma declaração de amor para a sua vida. Em meio a tantas tribulações, Deus reserva nesta manhã para nós uma declaração de amor por mim e por você. Quando eu cheguei aqui, estavam cantando os louvor. Ele me ama, não é? Ele me amou, Ele me ama. E quando eu ouvi essa canção,
e já essa canção, e dentro da palavra que Deus já tinha colocado ao meu coração, eu disse: obrigado, Senhor, porque o Senhor confirma a tua palavra aos nossos corações. Nessa manhã o Senhor quer derramar do seu amor para você que entrou triste, desanimado, que entrou carente do amor de Deus. Deus está aqui nesta manhã para falar ao teu coração. Ele começou falando desde o início e vai continuar falando. Isaías 43, deixa eu abrir aqui. É uma declaração de amor de um Deus que sabe amar verdadeiramente, que revela um amor não fingido, que revela um amor que não muda, que revela um amor que não é inconstante, que revela um amor que é um amor do começo ao fim. Isaías 43 revela um amor de um Deus que não depende das minhas atitudes, das minhas ações para mudar o nível de amor com Ele. Ele simplesmente nos ama. Ele simplesmente nos amou. A Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é derramado para o ímpio, para o crente, é derramado para o pecador, que somos todos, para aquele que está na igreja, para aquele que está fora da igreja. O amor de Deus é derramado para todos. Deus ama, e ponto final. Não tente querer me fazer explicar como Ele ama, porque é inexplicável. O amor de Deus não tem palavras para explicar, porque a nossa mente humana conhece o amor de homem, de mulher, conhece o amor de pai para filho, conhece o amor de um para com o outro, de um amigo. Mas o amor de Deus, esse nós buscamos conhecer a cada dia. E Ele revela esse amor para nós a todo tempo. A todo tempo Ele nos mostra que Ele nos ama. É nós que muitas vezes ficamos desapercebidos por causa das situações, por causa das aflições, por causa de que vem acontecer, que nós não percebemos que o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações. Isaías 43, ele mostra também o caráter de um Deus que ama. E como eu disse, um caráter de alguém que nós não vamos encontrar aqui. Não adianta eu querer encontrar esse amor verdadeiro de Deus em pessoas que eu vou me frustrar. Deus, Ele revela o seu amor verdadeiro em Isaías 43, em alguns aspectos. Olha só. Primeiro Ele fala de proteção. Um amor verdadeiro daquele que protege. Quem ama, protege. Ele vai falar que as águas não te cobrirão e o fogo não te queimará. Quando vier as dificuldades, você não vai sofrer por elas. Quando você tiver que passar pelo fogo ou pelas águas, você vai passar ao lado dele. Quando você tiver que passar pelo fogo, ele não te queimará. Isso é ou não é algo sobrenatural? Algo que o homem, ninguém pode oferecer uma proteção como essa. Somente Deus em quem te ama, que diz: olha, você pode estar passando a luta que você estiver passando, a dificuldade que você tiver que enfrentar por esses dias. Ei, há a proteção de Deus sobre ti, sobre a tua família. Há a proteção do Senhor sobre a tua casa.
Isaías 43 vai dizer também de propriedade. No versículo 1 ele vai dizer: olha, você é meu. Você é meu. Você não é do diabo. A sua família não é do mundo. Você, a sua família, tem um dono. E esse dono é Deus que te ama. Ele vai dizer: olha, você é meu. Propriedade. Propriedade exclusiva de Deus. Tem pessoas que colocam um adesivo no carro lá: propriedade exclusiva de Deus. Mas Deus não tem propriedades materiais. Deus, ele tem propriedades humanas. Deus, ele tem pessoas, homens e mulheres. Você é dele. A tua família pertence a ele. Ele já declarou isso nessa declaração de amor. Ei, você é meu. Isaías 43 também vai falar de resgate. Dei o Egito, Etiópia e Sebá por você, no versículo 3. Sabe o que isso quer dizer? Deus não faz questão de reinos, de poderes, de nações. Ele troca tudo isso por um pecador que se arrepende. Ele troca tudo isso pela minha vida e pela sua vida. Toda a riqueza deste mundo, nada atrai o amor de Deus. Toda a riqueza, todo o poder, toda a glória deste mundo, nada atrai a Deus. O que atrai a Deus é um coração contrito. É uma pessoa que se rende aos pés de Jesus. É uma pessoa que dobra o seu joelho e com lágrimas diz: Senhor, eu te amo, Jesus Cristo. Deus, ele troca tudo e todas as riquezas do mundo para ouvir a tua voz, para dizer que você o ama também, para dizer, para ouvir de você que ele é tudo para você. Ele te resgatou. Ele te resgatou. Pagou um alto preço. O preço que Jesus pagou na cruz, ninguém jamais pagaria. E ninguém vai pagar. Porque foi alto demais. Por causa de um pecador. Se lá na cruz do Calvário, só o fato daquele ladrão que estava ao seu lado e dizer: Senhor, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lá na cruz do Calvário, Jesus já estava vendo a obra das suas mãos sendo realizada na vida das pessoas. Ali foi o primeiro. Depois veio mais, e hoje estamos nós aqui, que nos rendemos ao amor de Deus. Isaías 43 também vai dizer o quanto você é precioso aos olhos do Pai. No versículo 4. Tu és precioso aos olhos do Pai. Está falando de valor também. Nada se compara à tua vida diante de Deus. Talvez o mundo não te valoriza. Talvez as pessoas não enxergam em você valor algum. Mas o Pai, Ele diz para você que, olha, o quanto você é precioso aos meus olhos. O quanto há preciosidade em ti. Porque o Pai não olha como o homem vê. Como diz lá em Samuel. Deus não olha como o homem vê, a aparência. Deus olha lá dentro do teu coração. E sabe que há preciosidades lá dentro. Sabe que há coisas aí preciosas. O quão você é precioso aos olhos do Pai. E por último aqui, Isaías 43 fala também de companhia. No versículo 5 ele diz: não tenha medo,
eu estarei com você. Quem ama, gosta de estar junto. Muitas vezes nos falta essa companhia nos momentos difíceis. Muitas vezes os amigos não estão presentes quando deveriam estar. Muitas vezes nós olhamos para um lado, para o outro, e é nós mesmos que devemos enfrentar a situação. Mas é nesses momentos em que nós ouvimos o que Deus fala, dizendo: eu estarei contigo. Eu estarei com vocês, por onde for. Eu estarei ao teu lado, em todo momento. Glória a Deus. Eu estarei contigo. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Talvez você tenha algo a decidir nessa semana, e você diz: meu Deus, o que eu vou fazer? Dobre os teus joelhos, entregue ao Senhor, confia nele, Ele estará com você. Está na declaração de amor que Deus faz para nós, em Isaías 43. E se nós buscarmos em Isaías 43 até o final, existem muitas outras que nós poderíamos passar talvez a manhã inteira aqui. Mas eu quero destacar a vocês que essa declaração de amor, Deus fez a uma pessoa. Segundo o capítulo 1, o capítulo 43, versículo 1, diz assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Jacó, Israel. Nós sabemos que Israel é uma nação, que Israel é um povo, mas que Israel, no princípio, foi um homem que, ao nascer, foi chamado de Jacó, recebeu o nome de Jacó. E essa declaração de amor, ela inicia falando de um homem, desse mesmo, Jacó, que se transformou em Israel. Jacó, que se transformou em Israel. Deus mudou o seu nome. Deus mudou a vida de Jacó. Deus transformou a vida dele em uma outra pessoa. E hoje nós, quando lemos Isaías 43, nós não podemos deixar de perceber que essa declaração de amor foi feita para Deus, para todo Israel. Mas buscando lá no princípio, ele falou para uma pessoa. Tanto é que ele diz primeiro o nome, Jacó, e depois Jacó que o criou. Ele criou Jacó. Mas o mesmo que criou Jacó, formou Israel. O mesmo que criou uma pessoa, é o mesmo que ao longo da sua vida o transformou em outra. Jacó é criação de Deus. Jacó foi criado por Deus. Assim como eu, como você, como toda a humanidade. Toda a humanidade é criação de Deus. Deus criou, pronto. Deus criou Jacó. Deus criou Wagner. Deus criou o pastor Alex. Deus criou a Diva. Deus criou a todos nós. Mas aí ele segue, que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Aí vem a transformação. Porque criatura de Deus, toda a humanidade é.
Agora, transformado por Deus, transformado, mudado o nome, isso somente para quem compreende o amor de Deus e se entrega a Ele. Jacó, a Bíblia vai falar que Jacó, ele nasceu de uma maneira totalmente estranha, não é? A Bíblia vai falar que no nascimento de Jacó, ele era gêmeos com o seu irmão Esaú, que primeiro saiu Esaú, nasceu Esaú, e Jacó nasceu agarrando no calcanhar de Esaú. Daí veio o nome, a origem desse nome, Jacó, significa literalmente aquele que segura pelo calcanhar. Aquele que está ali agarrado ao calcanhar. Que desse nome veio derivações, talvez por aquele que segura pelo calcanhar, enganador, traiçoeiro, tudo de ruim. O nome de Jacó era isso. Deus criou Jacó, olha só, Deus criou Jacó desse jeito. Desse jeito. Deus criou ele assim, ó, segura no calcanhar do seu irmão. Ele saiu da barriga da mãe segurando no calcanhar. E levou esse nome, Jacó. Segurar no calcanhar, deixa eu ver aqui. Jacó significa aquele que segura pelo calcanhar. Segurar pelo calcanhar vai simbolizar pelo menos 3 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoas. Que talvez quando olhavam para Jacó, as pessoas já... Porque o nome Jacó já simbolizava isso, então a pessoa já imaginava. Falou, esse fulano é assim. Esse fulano é assim. Com o nome desse, aquele que segura pelo calcanhar. Segurar pelo calcanhar, nós podemos observar pelo menos 3 tipos de pessoas simbolizando aqui. O primeiro é o maldoso. É para alguém que segura o calcanhar do outro, é para derrubar o outro, não é? Se você tem na sua mente alguém que, te pega pelo calcanhar aqui por trás aqui, ele vai querer te derrubar, não é? É querendo te jogar para baixo, é querendo passar por cima, é querendo te enganar, passando uma rasteira aqui por baixo. Vinha à mente das pessoas, e quando falavam de Jacó, aquele que segurava pelo calcanhar era um maldoso. Era aquele que queria realmente conquistar as coisas passando por cima, mas de maneira enganosa, de maneira errada, suja. Talvez você conheça pessoas que segurem pelo calcanhar de outros, com essa maldade, com essa intenção de derrubar o outro, de agir dessa maneira para conquistar as coisas. Esaú agiu assim com seu irmão, Jacó agiu assim com seu irmão Esaú, enganando, passando à frente na primogenitura. Jacó tentou passar assim também com Labão, querendo enganar Labão, querendo segurar no calcanhar de Labão e passar por cima. Jacó tinha essa fama de segurar no calcanhar do outro. Segurar no calcanhar também simboliza um outro tipo de pessoa, aquele que se acha inferior a outros. O que segura pelo calcanhar pode ser aquele que se coloca em posição inferior a outro, se desvaloriza, se posicionando embaixo, sempre por baixo. É aquele que vê o outro em pé, mas diz, olha, eu nunca vou chegar naquela posição, então eu prefiro ficar por trás, segurando no calcanhar. Segurar no calcanhar reflete a essa pessoa que se desvaloriza
se joga para baixo, se coloca numa posição lá embaixo em relação a outra pessoa. Alguém que chamasse por Jacó e não conhecia a vida dele, poderia imaginar, falar, olha, esse aí jamais ficará em pé, porque ele está sempre abaixo, segurando no calcanhar. É aquela pessoa que diz, fulano venceu, mas eu não consigo, eu não vou chegar lá. Nessa manhã o Senhor vai declarar o seu amor para a tua vida e dizer, olha, a tua posição não é segurando o calcanhar de ninguém. A tua posição é em pé, para receber o amor de Deus. E uma terceira pessoa, que simboliza talvez o segurar no calcanhar, é o inseguro. É o que segura o outro pelo calcanhar, aquele que pode estar sempre precisando do outro para se mover. Não consegue tomar as atitudes sozinho. Não tem segurança. Sabe aquele que para tomar uma atitude sempre precisa de outro? Para falar, olha, vai, faz. Olha, está aqui, prontinho para você fazer. Olha, sempre escorado no outro. Sempre segurando no calcanhar do outro, porque quando o outro anda, ele vai arrastando, vai levando o outro, segurando pelo calcanhar. Eu quando ontem estava preparando essa palavra, eu perguntei para a Adriana, como que seria, como uma pessoa que não toma atitude? A Adriana, ela já vai na lata, falou, é frouxo. Aí realmente, 24:10 diz assim, se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. A pessoa que não toma atitude tem que tomar atitude. Tem que parar de se arrastejar, precisando de outro, para poder se mover, para poder ter as coisas, para poder conquistar. Deus declara o seu amor para as pessoas que estão em pé, caminhando pelas suas próprias pernas, caminhando de acordo com a vontade de Deus, não aqueles que vivem arrastando, precisando de outro para aquele empurrão e se funcionar. Jacó tinha carregava esse nome, e esse nome vinha na mente das pessoas, alguém com esse nome, aquele que segura pelo calcanhar. Mas aí, como que Deus vai declarar o seu amor? Assim, como nós lemos em Isaías 43, de proteger, de declarar a sua preciosidade, com uma pessoa agindo dessa maneira, como uma pessoa que vive segurando o calcanhar do outro. Aí que entra Isaías 43, 1. Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, mas te formou, ó Israel. Você não é mais Jacó. Você não é mais aquele que segura no calcanhar. Você não é mais aquele que se coloca em posição de inferioridade. Você não é mais aquele que segura no calcanhar de outro para derrubar o outro. Você não é mais aquele que depende de outro para se mover. O seu nome agora é Israel. O seu nome agora é Israel. E sabe o que quer dizer Israel? Aquele que luta com Deus. Aquele que estava lá embaixo, aquele que estava segurando no calcanhar, de repente agora Deus coloca ele em outro nível, nos níveis celestiais, num nível que nesse mundo aqui não conhece. Tudo aqui nesse mundo é caminhar segurando no calcanhar, mas quando nós estamos em Deus, quando nós agimos de acordo com a vontade de Deus e reconhecemos que Ele transforma as nossas vidas, nós estamos lá lutando com Deus, no mesmo nível. Nós estamos ali, recebendo do Senhor outra visão das coisas.
Deus muda o nome de Jacó, lá em Gênesis 32, 26, diz assim: então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desaponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. E o homem lhe perguntou: qual o seu nome? E ele disse: Jacó respondeu. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Você não é mais Jacó. Seu lugar não é mais segurando o calcanhar de ninguém. Seu lugar agora é outro nível. Agora você entende as coisas que estão abaixo. O seu olhar agora é outro. Antes você olhava de baixo para cima. Agora você luta com Deus de cima para baixo. Olhando as dificuldades, você vê, quando você está com Deus, você vê que as dificuldades são pequeninas. Quando você pega um avião e você vê lá em cima, você vê aquele prédio que quando você está embaixo, você vê aquele enorme. E aí, lá no avião você vê ele pequenininho assim. É assim que Deus quer ampliar a sua visão. É assim que Deus ele quer tratar com você, ó Israel. Em Gênesis 35, 9 diz: depois de Jacó retornou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais Jacó, o seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Você sabia que você tem um novo nome? E você vai receber esse nome lá no céu. Sabia que Deus ele tem te transformado a cada dia para você fazer jus a esse nome que nós não sabemos ainda. Mas a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, se eu não me engano é 24, vai dizer que ao que vencer será dado a honra de receber uma pedra branca. E essa pedra branca estará o seu novo nome. Esse novo nome, Deus ele já determinou a você. Mas dia após dia, Ele vem trabalhando na tua vida, para você deixar de ser Jacó e se transformar numa nova pessoa. Se transformar numa pessoa que vai simbolizar o nome que você vai receber naquele grande dia. O teu nome vai simbolizar algo do que você tem vivido aqui na terra. Talvez vai simbolizar o forte, vai simbolizar o corajoso, vai simbolizar aquele que venceu as dificuldades, aquele que permaneceu firme, ou tantas outras, mas tudo vai resumir em uma só palavra: aos que vencer serão chamados de vencedores, porque estarão lá com o Pai, recebendo dele essa pedra, recebendo dele, vamos receber uma coroa e vamos receber uma pedra com um novo nome. Eu fico imaginando aquela multidão, os anjos se prostrando diante de você, porque você é filho do Pai. Nós somos filhos do Rei Jesus. Aquele momento de adoração, onde os anjos glorificarão, adorarão, onde nada nesse mundo se compara. E Deus vai te chamar e dizer: olha, vinde benditos do meu Pai, vindes para o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Não viva nessa terra como Jacó, segurando no calcanhar de ninguém. Você foi chamado para ser Israel, para receber de Deus uma declaração de amor, de quem realmente, verdadeiramente te ama, porque Ele tem transformado a tua vida todos os dias. Aleluia.
Deus, Ele quer te transformar e te colocar em um outro nível. Não dá para desfrutar do amor do Pai estando nivelado por baixo. Não dá. Deus ama, mas você não percebe o amor dele porque você está lá por baixo, preocupado em segurar o calcanhar de outros. Deus fala, não é aí o teu lugar. Deus te nivela a outro nível. Não dá para desfrutar do amor do Pai estando nivelado por baixo. Mude a sua mente. Perdoe mais. Se humilhe diante de Deus. Seja feliz com o que você tem. Creia que Deus é o Pai bondoso. É o Pai que te ama e nada mais importa. Nada mais importa. Nós cantamos aqui, pelo Tiago, depois eu vou pedir até para vocês repetir esse louvor. Não tenho mais tempo para perder com ressentimentos, porque Ele me ama, Ele me amou. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor do Pai é superior a tudo e qualquer coisa que há nessa terra. O amor do Pai é incrível. O amor do Pai supera tudo. Ele me ama. E aí voltamos para Isaías 43 e já estaremos encerrando. Israel agora é chamado aquele que luta por Deus. Quem luta com Deus está em outro nível. Lutamos com Deus nas regiões celestiais. Lutamos com Deus nas madrugadas em oração. Lutamos com Deus quando nada no mundo é superior à nossa comunhão com o Pai. Lutar com Deus não é brigar com Deus. Não é questionar a Deus, não é uma luta realmente. Lutar com Deus é se relacionar com Ele. Lutar com Deus é conhecer a Ele. Lutar com Deus pode o mundo estar quebrando o pau lá fora, pode estar caindo maior toró, pode estar desabando o mundo lá fora. Eu entro no meu quarto e me coloco num outro nível, numa outra posição, onde o mundo está caminhando pelos calcanhares, mas eu vejo além. Eu vejo além porque Deus me coloca em outro nível. Deus me coloca para enxergar já a solução, para enxergar novamente o amor dele sendo derramado sobre a minha vida, sobre a minha família. Os meus filhos podem até estar desviados, podem estar fora, mas eu tenho a palavra de Deus no meu coração, que diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o Senhor quem nos promete, é o Senhor quem nos fala, em sua maior declaração, que é toda a Bíblia, sua declaração de amor. A Bíblia por completo é uma declaração de amor. Israel agora está em outro nível. E lá em Deuteronômio 28:13, vai mostrar o que é a diferença agora, pastor Jameson. Aquele que segura pelo calcanhar e aquele que agora briga com Deus. Deuteronômio 28:13 diz assim: o Senhor fará de vocês cabeça das nações e não cauda. Eu serei cabeça e não cauda. Se obedeceres o mandamento do Senhor, seu Deus, que hoje lhe dou, e seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Deus mudou a história de Jacó, transformou em Israel,
para tirá-lo de baixo e colocá-lo por cima. Deus está mudando a vida de pessoas aqui nesta manhã. Pessoas que têm caminhado por baixo, em situações em que estão vendo as coisas sempre por baixo. Ei, Deus fala, olha, se vocês obedecerem a minha voz, vocês serão cabeça e não cauda. Te colocarei por cima e não por baixo. Quer declaração maior do que essa? Quer declaração de amor melhor do que essa? De aquele que não só me criou, mas que me transforma todos os dias. Que me transforma. Deus quer transformar-te e colocar em outro nível. Não dá para desfrutar o amor do Pai estando nivelado por baixo. Isaías 43, 1. Mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Deus nessa manhã está falando que você foi criado por Ele, mas está sendo formado a cada dia, transformado em uma pessoa melhor. Criados por Deus todo mundo é, não é? Sabe aquela história, quando a gente é criança, a gente fala para a mãe, mas todo mundo vai, todo mundo faz. E aí a mãe olha e fala, mas você não é todo mundo. Deus fala para você também, você não é todo mundo. Todo mundo foi criado por mim, mas você está sendo transformado para algo melhor. Você está sendo transformado para algo mais excelente. Em 2 Coríntios 3,18 diz assim, todos nós com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. Estamos sendo transformados. O trabalhar de Deus hoje é de transformação. Quando Deus criou o mundo, criou em 6 dias, e toda a criação, tudo que existe, e no 7º dia Ele descansou. E aí as pessoas pensam que Deus está descansando até hoje. Hoje o trabalho de Deus não é mais de criação, mas de transformação. A Bíblia vai falar também que Ele é um Deus que trabalha por aqueles que o buscam. É um Deus que em todo tempo está ao teu lado. É um Deus que não te deixa só. É um Deus que te pega pela tua mão e diz, olha, sai desse chão. Sai desse chão e se coloca em pé. É um Deus que te chama pelo teu nome e diz, tu és meu. Maria, José, Antônio, Felipe, Cristina, Marcos. Deus te chama pelo teu nome e diz, tu és meu. Tu és meu. Eu não criei para você ficar lá embaixo. Não, eu estou te transformando. Aleluia. E para finalizar, abra aí, Isaías 43, 19. Talvez você tenha vivido pelo mundo nessa situação de estar sempre abaixo, sempre por baixo das pessoas. Você que me ouve pela internet, essa palavra é para você também, assim como foi para mim, para todos nós. Talvez você está vivendo dias onde você não consegue se levantar, não consegue se posicionar para tomar uma atitude, não consegue se colocar em pé, lutando pelos seus ideais, para conquistar as coisas.
Você tem inveja, talvez, do outro que tem, e mesmo talvez sem intenção, mas, pega pelo calcanhar do outro para conseguir algo. Ou talvez você é aquela pessoa que, insegura, né? Que não toma atitude como Deus quer te colocar. Mas Isaías 43, 19 diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ei, estou fazendo uma coisa nova na tua vida. Estou fazendo algo novo em você. E ela está surgindo. Vocês não perceberam? Ele ainda pergunta: vocês não estão percebendo? A cada dia eu estou fazendo algo novo em você. Você não percebeu que o que você está passando hoje é trabalhar de Deus na tua vida? Deus está falando: ei, vocês não percebem o quanto eu estou agindo? Está surgindo, Ele está surgindo, vocês não perceberam? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ao povo que formei, olha só, já não é mais o que criei, mas o que formei para mim mesmo, a fim de que proclamassem o meu louvor. Deus está falando aqui nessa declaração, dizendo: ei, vocês não perceberam que eu já fiz algo novo na vida de vocês? Você que me assiste, você não percebe que Deus já deu escape para você? E esse escape, essa solução, Ele dá como 2 nomes aqui: um caminho e um riacho no deserto. A solução para as nossas vidas não está na ajuda do homem, não está na ajuda das pessoas. A solução para nós, que Deus está mostrando para nós, está dizendo: vocês não percebem? Se chama o caminho e um riacho no deserto. E Jesus disse uma vez: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho para a tua vida. Jesus é o caminho para toda e qualquer situação. Ele vai te conduzir. E Jesus é o riacho. Rios no deserto. É aquele que diz: aquele que beber da água que eu der, jamais terá sede. Vocês não percebem o agir de Deus nas nossas vidas? Ele já entregou para nós a solução. Ele já nos colocou o caminho e o rio. Ele já nos deu uma solução para nós sairmos da posição de Jacó e nos tornarmos Israel de Deus. E eu quero nessa manhã finalizar dizendo a vocês que Jesus Cristo é a maior prova de amor de Deus para nós.